Bom dia a todos, agradeço o convite de estar aqui com vocês, inclusive representando a instituição, né, que está sediando aqui esse momento. Também vou procurar ser bem objetiva e apresentar aqui uma experiência que nós tivemos na área de formação de professores em física. Quais foram os desafios enfrentados e quais os sucessos também que nós alcançamos, embora que também nesse sucesso a gente encontre ainda desafios na modalidade de educação à distância. A universidade, ela inicia as suas ações na área de EAD em 1998, a partir de um programa que ela desenvolveu, chamado Programa de Graduação Itinerante. Então, através de convênio com as prefeituras, ela realizava cursos de graduação focado principalmente na formação de professores. Então, ela atuou em 5 municípios no estado de Goiás: Santa Fé, Inhumas, Valparaíso, Jalpaci e São Luís dos Montes Belos, formando aproximadamente 500 professores. Por esse programa, ela teve um reconhecimento da Unesco e possui uma cátedra de formação de professores na área da modalidade de educação à distância. Esse programa ele tinha um formato bem presencial, 70% presencial e 30% à distância, né, mas que permitiu que, a partir do programa, se almejasse percorrer outros caminhos, né. Em 2003, ela inicia, então, a utilização, na oferta de educação à distância, a utilização das tecnologias com o uso de ambiente virtual de aprendizagem. E 2005 e 2007, até 2007, a partir do marco regulatório, ela elabora um projeto, junto com mais 2 instituições, né, respondendo ao edital do Pró-Licenciatura 2, e então oferece o curso de licenciatura em Física. Então, esse projeto foi elaborado com mais 2 instituições, como eu falei, com a Universidade Federal de Goiás e a Estadual de Goiás, e fizemos uma parceria que foi muito enriquecedora. Inclusive, tem um artigo num livro que o grupo está acabando de organizar agora nesse final de ano, e eu acredito que será lançado no início do próximo ano. Então, 3 instituições com características distintas, né, a PUC, a UFG e a UEG, pensaram, então, um projeto, elaboraram esse projeto e ofereceram o curso em 9 polos no estado de Goiás, né, com 330 ingressos. O edital permitia somente um ingresso, e em cada polo foram oferecidas 30 vagas, exceto em Goiânia, com 3 turmas, né. A PUC Goiás foi responsável pelo polo de Lusiânia e Quirinópolis, são nossos polos de educação à distância. Mas aqui eu gostaria de estar fazendo uma observação, que a oferta ela foi trabalhada toda de uma forma muito colegiada. Isso foi permitido pelos princípios acadêmicos e administrativos das 3 instituições, que estabeleceram um convênio e definiram um grupo de trabalho que conduziu toda a oferta do curso. Então, se havia um problema, o problema de um determinado aspecto, ou administrativo ou pedagógico, esse problema era tratado como do programa e não da instituição. Então, cada situação era discutida de um modo geral, não especificando qual era o polo de qual instituição, né? Os professores também das 3 instituições trabalharam na oferta do curso, indistintamente. O professor da PUC lecionou em polo da UFG lecionou em polo da PUC, e da UEG a mesma coisa. Então, foi uma experiência muito enriquecedora, que nos permitiu também definir um modelo de educação à distância da instituição da PUC Goiás. Nós tivemos uma evasão, né, nós tivemos 42% de concluintes do curso. Em se tratando de um curso de licenciatura em Física, nós tivemos um sucesso, né? Foram, no total, 129 concluintes, professores que lecionavam Física sem nenhuma formação na área. Nós temos um levantamento que eram professores formados em Letras ou Pedagogia e lecionando a disciplina de Física, né? Daí dá para
pensar um pouco na qualidade do ensino, porque eu sou formada em pedagogia e dificilmente eu conseguiria lecionar física. Pode passar. Eu trouxe aqui uma informação. Essa informação eu trouxe justamente para a gente pensar aqui no preconceito que se tem, né, em relação à educação à distância. O curso à distância não tem qualidade, o curso à distância não vai formar bem o profissional. E eu trouxe uns dados do sistema de avaliação que nós utilizamos. A gente pode criticar, pode fazer observações, mas é esse sistema que nós temos. E, diante desse sistema, nós saímos bem também, né? Então, nós tivemos a nota do ENAD do grupo, né, foi 4. Na comissão de avaliadores externos, para reconhecimento do curso, a nota foi 4. E o conceito preliminar do curso também, a nota foi 4. Então, jogando com as regras do jogo, nós conseguimos fazer um curso, realizar um curso com qualidade. Muitos dos egressos já estão em programas de mestrado, né, realizando aí a continuidade dos seus estudos. Enfrentamos vários desafios. A infraestrutura, no sentido de qualificar a infraestrutura dos polos com a mesma estrutura que a universidade tem na sua sede, tanto na Federal, quanto na UEG, quanto na PUC. A produção de material didático, a tempo para que chegasse ao aluno, né, o material impresso, com a qualidade devida. Então, foram grandes os desafios também. A produção de recursos digitais, nós conseguimos evoluir muito na produção de recursos digitais. Os primeiros realizados de uma forma sem muita interatividade, mas apresentando o conteúdo, mas os últimos objetos de aprendizagem com simulação, com bastante interação, trabalhando com variáveis. Então, o grupo foi evoluindo, e isso foi permitido pela parceria entre as 3 instituições e profissionais dessas 3 instituições. A logística para distribuir material didático, provas, a realização de provas em polos, provas diferentes, porque a gente acha que o aluno lá de Quirinópolis não vai se comunicar com o aluno de um polo no outro extremo, se comunica e trocam as provas. Então, toda uma logística para poder preservar a qualidade do processo. A realização dos experimentos, né? A física exige, pela natureza do curso, a realização de experimentos. Então, como montar a estrutura para que o aluno no polo, com a supervisão do tutor, pudesse realizar os experimentos e ter condição de fazer um relatório. Os estágios, né? Dessa quantidade de alunos em 9 municípios, como visitar o campo, como acompanhar esse aluno no campo. Então, que nós fomos pensando em estratégias e resolvendo os problemas. O TCC do curso, o trabalho de conclusão do curso, foi muito interessante também, no sentido de que o aluno desenvolveu uma parte, ele teve a produção individual, que colaborou com o coletivo, e que o coletivo também interferiu no individual. Então, parte do trabalho foi coletivo e parte foi individual, com uma apresentação muito interessante de todos os componentes. Mas eu trouxe aqui, para nesse pequeno momento, evidenciar com vocês os desafios da mediação pedagógica, né? Esse que eu gostaria aqui, nesse momento, estar evidenciando com vocês. Logo no início do curso, nós identificamos as fragilidades nos procedimentos metodológicos. Dificuldade do corpo docente, embora tivessem realizado um curso, antes do início do curso de física, justamente para poder compreender melhor a modalidade, a metodologia, mas a dificuldade de se desprender do modelo presencial e construir estratégias de ensinos para o não presencial. O presencial se encontra cristalizado, e é desse modelo que nós partimos para a educação à distância. Então, e se constitui uma barreira que nós, professores e alunos também, temos que superar, né? E algumas constatações que nós fizemos. Aqui eu estou trazendo uma avaliação que os alunos fizeram durante todo o percurso do curso, uma vez por ano. No primeiro semestre, eles faziam uma avaliação através de um questionário, né,
E, no segundo semestre, nós realizávamos conselhos de classe, com o tutor no polo, dinamizando, e o representante de turma. Então, eu trouxe aqui uma questão, né? São dois aspectos aí de um mesmo item, que se refere, então, ao diálogo do professor com o aluno e o espaço para tirar dúvidas ou não, né? Nós percebemos aqui que o aluno indica que há um diálogo. O diálogo é uma prática frequente lá do orientador, do professor, né? Mas que não há espaço para... O espaço para sanar dúvida tem uma distinção aí do diálogo. E isso, ele vem reforçar esse aspecto que foi observado, foi identificado, ele veio confirmar aquela observação feita no início do semestre, do início do curso, né, de que dessa fragilidade da metodologia. Então, o professor dialoga com o aluno, e aí é preciso a gente perceber que sentido que o aluno está dando ao diálogo, né? Não um diálogo acadêmico, mas, às vezes, um diálogo de conversas, né? Fora até do horário da aula, do atendimento, e a questão aí dos espaços, dos momentos presenciais e à distância, nesses espaços existirem, então, oportunidade de sanar dúvidas, de aprofundar o conhecimento, né? Pode passar, por favor. Então, a identificação dessa situação remeteu o grupo a um questionamento sobre o que os alunos entendem por diálogo, que eu acabei de falar, e o que estaria, né, essa concepção de diálogo do aluno, se estaria reduzida ao convívio social, ao relacionamento cordial, respeitoso entre professores e alunos. Podia passar, por favor, que eu já falei, né? No conselho de classe que nós realizamos no segundo semestre, também vem dados que nos permitiram reafirmar as nossas observações quanto à fragilidade na metodologia e aí na efetivação da mediação pedagógica na condução do processo educacional, né? Então, por sua vez, o aluno, lá no conselho de classe também, ele mostra elementos, né, através da sua avaliação, da sua posição enquanto sujeito do seu processo de aprendizagem. Então, aqui tem algumas falas, né, no polo 2, o conselho de classe pontuou a seguinte questão: cobram de nós, alunos da EAD, o mesmo que o curso regular. Claro que a cobrança vai existir, né? No entanto, não temos o professor para nos auxiliar, já identifica a ausência do professor nesse processo. Uma aula presencial apenas, eles tinham uma aula por mês presencial. É impossível para atender todo o conteúdo. São conteúdos importantes para a resolução das atividades de física, porém, nos sentimos muito abandonados nessa disciplina. E esses dados da avaliação, a cada semestre, nós trabalhávamos com o corpo docente. E aí eu estou chamando de corpo docente professores e tutores. Então, a cada semestre, nós fazíamos um período de formação, levava de 2 a 3 dias. Nós íamos para a cidade de Goiás, no NTE lá do município, e ficávamos ali durante esse período. E esses dados eram levados para o professor e trabalhados com o professor na perspectiva de melhorar a mediação pedagógica nos momentos tanto presenciais quanto à distância. E nós começamos a acompanhar o professor também no ambiente virtual e a identificar, por exemplo, num fórum de discussão, o aluno apresentava uma dúvida. E aí o professor respondia aquela dúvida do aluno. Aí o aluno B apresentava a mesma dúvida. Aí o professor respondia da seguinte forma: eu respondi essa questão para o aluno A. Por favor, vai lá na resposta e verifique, né? Então, nós começamos a trabalhar com o corpo docente, com questões, com situações reais que eles estavam vivenciando. E, por outro lado, também levando esses dados que os alunos nos estavam informando, né? Então, aqui o Polo 3, também a forma como está sendo ministrada na sala de aula não oferece suporte para a resolução das atividades postadas. Há uma discrepância entre o nível ministrado e o cobrado. Então, a importância aí de nós estarmos sempre num processo
seja presencial e à distância, estarmos avaliando esse processo educacional e reorientando toda a condução do mesmo processo. Né? Pode passar. A relação do professor e aluno está também impregnada pelo modelo presencial. Né? Eu sei que eu não estou falando aqui nenhuma novidade, mas esses aspectos têm que ser pontuados para que a gente possa refletir sobre eles. Né? Aponta que a mediação realizada por meio do ambiente virtual e encontros presenciais ao longo do curso precisa ser implementada e dinamizada. E aí nós íamos trabalhando isso com os professores. Entende-se que esse espaço tem como consequência a necessidade da presença física do professor. Há uma necessidade ainda do aluno, né, da presença física do professor. E às vezes ele não percebe que essa presença virtual pode atender às necessidades dele do processo educacional. Né? Pode-se entender que, a partir dessas informações, desses dados que foram levantados, que houve, nesse período do curso, né, uma interação restrita, tímida, sem uma discussão acadêmica, com trocas efetivas de informações entre os atores, inclusive sem aproveitar os momentos de dúvidas para dinamizar e enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. E isso foi revelado aos professores e trabalhado com os professores. Né? E cada um fazendo aí uma autoavaliação. Né? Partimos, então, de um conceito de mediação para trabalhar com os professores. Né? O que seria mediação pedagógica? E, numa dessas formações, o foco, a temática da formação foi a mediação pedagógica. Partimos, então, do conceito de que mediação pedagógica significa a atitude, o comportamento do professor que se coloca como facilitador, incentivador e motivador da aprendizagem. Então, é uma ponte móvel entre o aprendiz e sua aprendizagem, que ativamente contribui para que o aprendiz chegue a seus objetivos. A mediação, então, ela é processo. Né? Ela é processo, não é o ato em que uma coisa se interpõe à outra. Mediação não está entre dois termos que estabelecem uma relação. Ela é a própria relação. E, para isso, o professor tem que acompanhar o processo de aprendizagem. Eles têm que estar junto do aluno, virtualmente ou presencialmente. Então, seja no presencial ou seja à distância, é um processo que vai se alimentando. Né? E esse foco foi, então, trabalhado com o grupo. Se normatizou reuniões semanais de planejamento, algumas providências foram sendo elencadas no sentido de dar o suporte também ao professor e ao tutor no polo, para que pudesse realmente ser agente, né, ser facilitador desse processo educacional, e que a mediação fosse percebida, então, como essa engrenagem, né, que ela tem que estar funcionando em sintonia. Nós utilizamos também os estudos de Lenoir, no sentido de fundamentar nossos trabalhos com os professores, que esses estudos reafirmam essa compreensão da mediação pedagógica e do papel do professor como mediador do processo de aprendizagem. O professor, ele organiza as atividades, as situações de aprendizagem, procurando favorecer a mediação entre o aprendiz e seu objeto de conhecimento. É ele que está ali na condução daquele processo. Embora o aluno do curso à distância ele tenha que ter uma autonomia sobre o seu processo de aprendizagem, mas o processo educacional não deixa de ser intencional, ele tem intencionalidade. Né? Nesse processo, a relação estabelecida entre aluno, objeto de conhecimento, e professor estará contribuindo para o desenvolvimento da aprendizagem. Pode passar, por favor. E quando a gente fala da mediação pedagógica com o uso da tecnologia, que é o caso específico da educação à distância, né? A mediação pedagógica ela vai se dar por meio ou de um ambiente virtual, ou de um vídeo, né? Ou de um objeto de aprendizagem. Nós estamos também aqui definindo uma percepção, uma compreensão do que seja a tecnologia. Né? A tecnologia é um instrumento que ela funciona como instrumento de ensino,
E ela tem duas vertentes aí, né? Ao mesmo tempo que ela é um signo visível, ela é um instrumento da nossa cultura, de um determinado tempo histórico, né? Então, ela é um signo visível da mediação para o professor, mas, por outro lado, ela também é um meio de ação para o aprendiz. Então, a partir dessa perspectiva, também nós começamos a trabalhar com todos os recursos tecnológicos, né? A ação do professor demanda, portanto, uma apropriação dos artefatos tecnológicos. Nós incentivamos o professor a postar seu material no ambiente virtual, a elaborar suas atividades. Claro que, quando precisa de um vídeo, de uma simulação, ele tem uma outra equipe que vai subsidiar o seu trabalho, mas nós procuramos desenvolver a autonomia do professor diante do uso dos recursos do ambiente virtual. Propor estratégias, né, demanda também ao professor propor estratégias que favoreçam a atividade mental dos alunos, fortalecendo uma perspectiva dialógica, porque processo educacional é processo comunicativo. Então, aqui eu já estou me baseando numa concepção de educação que não vê o processo ensino-aprendizagem como de transmissão, mas de comunicação, de diálogo, de interação, fortalecendo, então, uma perspectiva dialógica que irá provocar um diálogo do aluno consigo mesmo enquanto sujeito do processo de aprendizagem. Pode mudar? Percebe-se também a necessidade aí de uma postura mediadora, né, que exige, então, uma comunicação intensa e contínua do professor, presença do docente no processo, seja nos momentos presenciais ou à distância, uma relação que tem baseada na afetividade. Processo educacional também é um processo de afetividade, de relação professor e aluno, né? E incentiva a reflexão por meio de questionamentos e desafios, fugindo daquele modelo de educação à distância, que o professor posta material no ambiente, coloca uma proposição de atividade, corrige e volta para o aluno. Né? Que a gente consiga ultrapassar essa dinâmica que não permite uma maior interação entre os atores aí do processo. E eu trouxe aqui, então, para finalizar, no término do curso, o mesmo questionário. Eu peguei, então, aqui os dados do questionário do terceiro semestre e trouxe, e agora os dados do último semestre do curso, na mesma questão, para que a gente pudesse comparar e ver, né, o que o trabalho realizado conseguiu avançar. Não estou falando aqui que nós conseguimos superar todos os desafios da mediação pedagógica, longe disso, mas nós conseguimos avançar a partir aí do trabalho que foi realizado e também pela percepção do aluno. Então, naquela questão em que não havia espaço para sanar dúvidas e esclarecer questões levantadas, se às vezes, né, o aluno respondeu, 47% dos alunos fez a opção pela às vezes, 47% marcou a opção às vezes, em 2011, eu tenho somente 9% dos alunos. Enquanto que, em 2011, eu tenho 77% afirmando que há um espaço para sanar dúvida. O que nos remete a pensar que as ações realizadas, as proposições realizadas junto ao corpo docente, professores e tutores, fizeram com que esses profissionais pensassem um pouco sobre a mediação pedagógica e conseguissem também evoluir aí na metodologia da educação à distância. Pode passar, por favor? Uma outra questão aqui, que também ficava evidenciada, que o professor não retomava os conteúdos, né, para dar continuidade à sua disciplina, ao desenvolvimento, e que a gente percebe também que, ao final do curso, esse percentual também há um crescimento. Então, o aluno identificou de uma forma mais ampla que o professor, para dar continuidade aí ao seu desenvolvimento do conteúdo, ele retomava ao conteúdo trabalhado. E aqui vocês podem pensar assim, mas são outros professores. Nós fizemos um esforço para que, seguindo o modelo do Pró-Licenciatura, que é o modelo da UAB,
né? Você tem o professor formador e o professor orientador, o orientador, né? Então, o orientador, o professor formador, tinha mais mobilidade, mas teve professor formador, orientador acadêmico que percorreu todo o curso. Então, se eu tenho, né, um aluno, o grupo de aluno afirmando que 74% retomava os conteúdos para dar continuidade, relacionando os conteúdos, né, e se eu mantive o máximo possível os mesmos orientadores que trabalhavam com o aluno, eu estou vendo um crescimento na metodologia desse professor, né? Pode passar? Está acabando. Pode passar, isso aí corrige. Então, finalizando, né, a educação à distância, na educação à distância, como no presencial, a mediação assume grande importância, porque é através da mediação, né, que eu vou estar acompanhando o processo educacional do aluno. Mas na educação à distância, o distanciamento físico exige recursos, estratégias, habilidades, competências e atitudes diferentes dos convencionais, né, que são pautados na exposição oral e no contato face a face. A mediação também no ambiente virtual de aprendizagem ocorre por meio de diversos recursos que viabilizam a comunicação, possibilitando a criação de diversas estratégias para favorecer o diálogo e a participação ativa do aluno. Então, não dá para um fórum você responder, o professor responder, né? Ah, essa questão eu já respondi para o aluno tal. Vai lá na resposta dele e verifica o que eu respondi. Não dá para ser desse jeito. Necessidade de planejar a utilização de cada um desses dispositivos. Eu acho que aí eu terminei. Aí está meu e-mail, qualquer contato, estou à disposição.